queridos, como vocês estão? Tudo bem? Boa noite. O meu nome é Renata. Seja muito bem-vindo ao canal Happy Mind. Vai um chazinho aí? Tá frio aí no Brasil? Aqui não está frio, aqui está bem quente, mas eu adoro um chá. Bom, gente, nós estamos aqui novamente para falar de Ho Oponopono. Para quem não me conhece, eu pratico o Ho Oponopono há 3 anos. Eu criei o meu canal para falar de desenvolvimento pessoal. Mas como eu percebi um grande interesse pelo Ho Oponopono, então eu tenho me dedicado um pouquinho mais ao Ho Oponopono nesses próximos vídeos, e depois vamos ver como é que vai ser, tá? Então a minha proposta para hoje é dividir com vocês como foi os meus primeiros dias de Ho Oponopono e como eu comecei e quais foram os resultados que eu tive. Eu tenho um caderninho no qual eu anotava, ainda bem que eu anotava, eu gosto de escrever, não é bem um diário, porque às vezes eu levo dias, entende, para escrever, mas pelo menos eu consigo ter uma ideia de como eu estava indo em determinado período da minha vida. Né? As coisas mudam muito, a memória às vezes nem sempre ela é excepcional, pelo contrário, a nossa memória, ela já foram feitos estudos que a nossa memória ela muda, né? As lembranças que a gente pode ter de um determinado fato, elas são muitas vezes muito diferentes do que realmente foram os fatos, diferente do ocorrido. Isso já foi demonstrado. Agora eu não me lembro de quais estudos para dar mais detalhes a vocês, mas o importante é isso. E efetivamente eu observando as minhas anotações, eu vejo que tem algumas diferenças do que eu lembro para o que aconteceu de fato. E eu acreditava que eu tivesse começado o Ho Oponopono com o Ho Oponopono da Beth Russo, que é o Ho Oponopono que eu pratico hoje. É o Ho Oponopono com o qual eu me identifiquei e pratico já há quase 3 anos, porque diferentemente do que eu acreditava, eu não comecei a praticar o Ho Oponopono mágico em setembro, mas em dezembro. Em setembro eu comecei a praticar o Ho Oponopono clássico através de uma outra influencer do YouTube, muito conhecida, mas que eu não acompanho mais. É um Ho Oponopono muito bonito também, eu vou dividir com vocês. Mas hoje nós vamos falar especificamente do Ho Oponopono mágico, que é o da Beth Russo, que é o que eu pratico desde dezembro de 2020. E o que eu fiz, gente? Eu dei uma mergulhada num processo terapêutico, uma autoterapia, que era para me curar, eu sentia que alguma coisa não estava bem, ainda que estivesse tudo bem na minha vida, como eu já dividi em outros vídeos, né? Tinha uma instabilidade, tinha dias que estava tudo bem, tudo mil maravilhas, e outros dias que não estavam. Então era uma espécie de insatisfação. Tem uma parte aqui que eu condivido, que eu escrevi sobre a minha insatisfação que eu tinha em várias áreas da minha vida. E então comecei essa prática maravilhosa que é o Ho Oponopono. Gente, eu tive problemas muito graves na minha infância. Eu tenho um histórico familiar bem dramático. E quando a gente identifica alguma coisa que não está bem, que alguma coisa que a gente não está contente com os resultados, você vai estudar, você vai indagar, você vai tentar se conhecer, entender por que aquilo está acontecendo, e o mais importante de tudo, porque não é só você querer conhecer e saber por que aquilo está acontecendo, mas você melhorar e ver como que você vai aplicar isso na tua vida, né? Porque o conhecimento por si só, ele não serve a nada se não servir para tornar as nossas vidas melhores, se não servir para
nos tornar melhores como pessoas, né? E então comecei o meu processo de Ho Oponopono mágico muito conscientemente da situação na qual eu me encontrava e muito conscientemente da situação a qual eu vinha, da minha infância, como foi a minha infância, né? Eu fui a última filha de 5. Eu venho de uma relação onde os dois tiveram famílias anteriores, seja o meu pai que a minha mãe. Então, tinha filhos da parte dos pais e tinha filhos da parte da minha mãe, que da parte da minha mãe eram 4. E como eu cresci com a minha mãe, eu tendo a considerar os 4 filhos que a minha mãe já tinha e eu como a última dos 5 filhos da minha mãe. Mas tiveram mais, né? E tinha uma grande diferença de idade entre a gente. A situação era bem dramática, era bem problemática em casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você se identificar nesse caso e você também tiver um histórico familiar difícil, esse vídeo é para você. Essa condivisão dessa minha reflexão é para você também, porque o que eu fiz? Eu fiz o Ho Oponopono para mim, eu comecei a fazer o Ho Oponopono para mim 108 vezes para mim, e eu escolhi fazer para toda a minha família, para eu curar todas as memórias familiares que eu tinha. Porque, gente, aqui eu vou dividir algo bem pessoal. Desde criancinha, eu me lembro que a minha mãe, quando se reunia todos os irmãos, que eu era menina e eles já deveriam ter. Eles não eram grandes, mas tinham uma boa diferença de idade, 16, 17, 20 anos, né? Eles já não moravam mais em casa. A minha irmã, ela já tinha se casado e tinha um irmão que era bem mais velho, na verdade, ele tinha acho que em torno a uns 30 anos. Era muita briga, era muito conflito, era um drama imenso quando a família estava toda reunida. Então, essa é uma parte, daí teve uma parte na qual eu não convivi com a minha mãe o tempo inteiro, que eu convivi com outras pessoas, inclusive quando estava com a minha mãe, eu e minha mãe, a casa onde a gente morava era uma casa muito linda, era uma casa assim, imersa no verde, e as minhas lembranças são muito lindas dessa casa. Mas quando a família estava reunida ou quando eu me encontrava em outros lugares, em outras casas, as memórias já não são assim tão boas, né? Então eu percebi que eu precisava curar essas lembranças da minha infância, porque são memórias em que você pode, por exemplo, não se sentir amado, você pode não se sentir apreciado, você pode se sentir um peixe fora d'água. Eu me sentia um peixe fora d'água. Eu era assim até os meus 11 anos de idade, o legítimo bichinho do mato. Eu não sei se alguém já conhece essa expressão do bichinho do mato. Aquela criança que não se pronunciava porque eu tinha medo, eu tinha medo, eu era tímida, eu tinha vergonha, eu tinha complexo de inferioridade. Tinha muita coisa boa em mim, mas todas essas coisas boas, elas ficavam embaixo, sufocadas em todas essas outras sensações que eu tinha. Obviamente, à medida que eu fui crescendo, eu fui melhorando, mas cheguei a uma altura da minha vida que eu senti que eu tinha estagnado e que as coisas não andavam, né? Então tem muita coisa para dividir com vocês. Por hoje é isso que eu vou dividir,
né? Que é a parte onde entra o Ho Oponopono e por que eu decidi fazer o Ho Oponopono para mim e para a minha família. Então eu escolhi em novembro de 2020, quando eu comecei essa prática, fazer 108 vezes para mim e escolhi uma pessoa da minha família. A primeira pessoa foi minha mãe, 108 vezes para minha mãe por 21 dias. Passou o período de 21 dias, 108 vezes para o meu pai por 21 dias. Por quê? Porque o meu pai, ele foi uma pessoa que a minha mãe não me privou de ver ele, graças a Deus, entende? Ela foi muito equilibrada nesse aspecto, porque eles se separaram, eles brigaram, ela teve um período que ela não queria ver ele, né? Mas ela não interferiu no meu relacionamento com ele. Então, eu ia visitar ele. Mas não foi assim, nem sempre as lembranças eram agradáveis. E obviamente, não era um pai presente, né? Porque eu via ele ocasionalmente. E ainda assim, quando eu tinha 10 anos, ele veio a falecer. Então eu fiz o Ho Oponopono para o meu pai e depois, quando acabou o Ho Oponopono do meu pai, eu fiz para cada um dos meus irmãos. Gente, isso para curar todo aquele ambiente familiar, para curar todas as minhas memórias de infância e para ir curar todas aquelas memórias que poderiam ser danosas e que pudessem estar influenciando na minha vida ainda hoje, que por reflexo ou por serem memórias tão enraizadas que elas pudessem estar interferindo em mim, nas minhas atitudes, em um sistema até mesmo inconsciente. Então, por isso eu fiz para toda a minha família. E os resultados, assim, o que eu posso dizer, gente, é que o Ho Oponopono, ele é sim uma prática maravilhosa, ele é uma prática de cura, uma prática de transformação, porque aquelas lembranças que eu tinha da infância, que fechavam o meu coração, que me criavam aquela sensação de aperto, veio entendimento, veio cura, veio alívio, veio esquecimento também, porque hoje quando eu lembro da minha infância, eu lembro das coisas boas, eu lembro das coisas assim, porque todos nós temos coisas boas nas nossas vidas, só que às vezes a gente acaba a tendência é lembrar mais das coisas negativas, né? Então, o que aconteceu? Essas lembranças, assim, que elas não eram boas, que elas que depois de um tempo elas começaram a vir muito à tona, né? Elas foram curadas e hoje eu não lembro mais dela, eu lembro das coisas boas. Quando eu lembro delas, não tem mais dor, não tem mais aquelas... Não tem mais dor, não tem mais nenhum sentimento ruim, nenhum sentimento triste, nada, nada. Veio compreensão pelo tempo que eu fiquei fora da minha casa, porque obviamente, ainda que eu tenha ficado com pessoas boas, não era minha família. Então eu sentia falta da minha mãe. Então às vezes a gente precisa até se entender por que a gente sente determinadas coisas, né? Então eu sentia, quando eu lembrava dessa outra casa, a lembrança era que eu não estava bem, que eu não estava feliz, mas eu nem sabia dar nome para isso. Até que daí eu fui entender o que acontecia. Eu não estava bem, eu não era feliz ali e eu queria ficar com a minha mãe. Então era isso que gerava aquela sensação estranha que eu sentia, uma espécie de depressão. Pero é estranho você dizer depressão quando você está falando de criança, né? Mas era isso, muitas lembranças às vezes de eu na frente da casa, olhando para o portão,
com uma sensação de nostalgia, com uma sensação triste. Então veio o entendimento para todas essas emoções e veio cura, veio entendimento de que é um entendimento real, porque o entendimento racional eu já tinha, que minha mãe precisava trabalhar e que eu precisava ficar na casa de alguém, né? Então esse entendimento eu já tinha, mas daí veio logo em seguida um entendimento mais profundo, e que ainda que tivesse contrariedade da minha parte, veio gratidão por essas pessoas, elas fizeram o melhor que elas podiam fazer, elas me receberam, elas me acolheram, né? Então, hoje, assim, as lembranças que eu tenho da minha família, elas são boas, e tem entendimento, tem compreensão, teve cura. Então, a minha proposta para vocês se você tem alguma situação dramática, familiar, que você faça o Ho'oponopono para você e para a tua família, ou para aquelas pessoas nas quais a situação é mais grave, para que você possa partir com essa prática do Ho'oponopono, fazendo uma limpeza na casa, fazendo a faxina realmente na casa, começando por aquilo que é o teu berço, dependendo da situação em que você se encontra, né? Se você teve um histórico como eu de dificuldade familiar, né? Eu tive com todo mundo, então eu fiz para todo mundo. Se você teve para o pai, ou teve com o pai, ou com a mãe, ou com algum irmão, eu te aconselho de começar por ali, para depois você vai fazendo essas limpezas e tudo vai se estabilizando, e se prepara, porque é muito choro no início, mas depois vai ficando cada vez mais leve, cada vez mais fácil, e depois vai se abrindo, gente, vai se abrindo, e é uma leveza, nossa, muda tudo. Se preparem também para as mudanças, tá? Mas muita coisa linda. Eu queria dividir isso com vocês, tá? E eu acredito que a maioria já deve saber, quem está aqui, que já deve saber o que é o Ho'oponopono. Então, se tem alguém que ainda não sabe, o Ho'oponopono é uma prática de origem havaiana, é uma terapia de cura de memórias, que a base do Ho'oponopono é que tudo que nós fazemos em base às nossas memórias. E quando a gente tem alguma ação que ela é desarmônica, ou alguma coisa na nossa vida que é desarmônico, aquilo é o resultado de alguma memória não saudável, de alguma memória equivocada que existe na gente, que nos leva a ter um pensamento equivocado, uma atitude equivocada, né? E esses equívocos, eles podem ser desde comportamento, você se comportar mal, desde de sentimentos, que você não se sentir bem, ter depressão, ter sentimentos de raiva, ter sentimentos de incapacidade, de não se sentir valorizado, qualquer coisa que você possa ter nesse aspecto, né? E todas essas coisas, obviamente, levam você a se comportar, influenciam o teu modo de se comportar, né? Então, às vezes, você não consegue as coisas que você quer na tua vida, às vezes você não consegue o trabalho que você deseja, ou o relacionamento que você deseja, ou tem problemas com a família, N coisas, por causa de memórias, né? Então, o Ho'oponopono, ele vai te ajudar a fazer esse tipo de cura, esse tipo de limpeza, e te colocar na rota justa, para que você possa ter uma vida tranquila, leve, feliz, e possa ver as coisas com mais clareza, e ver o que é importante para você, ver o que você quer de verdade.
Porque às vezes, muitas vezes a gente tem as coisas equivocadas. Você acha que você quer uma coisa e na realidade não é aquilo, né? Às vezes, então, o Ho'oponopono vai te ajudar em tudo isso. Gente, hoje falei pra caramba, né? Mas eram todas coisas necessárias. Então, por hoje é isso. Um abraço e até mais.